Olá, amigos e amigas, chegamos! Já estamos no ar com o programa Cidadão no Comando, aqui pela TV Box Canal 10, pela net e também pelo portal www.tvbox.com.br. Eu sou o J. Biavati. Sejam bem-vindos em mais uma edição, mais uma página do Cidadão no Comando. J. Biavati, eu Diga, sou... Foma Pilva. Agora eu sou um mascote. Eu já começo aqui com a machadinha pra você, né? Porque as coisas têm que dar certo. Vai dar tudo certo. Assim, ó, chacoalha assim, ó. Vamos Vai dar tudo certo. Aí. Eu tava procurando no Ray-Ban e tava no olho mesmo, não se notava. Tava no olho? Tava no... Beleza, corta essa música. Eu sou o mascote da TV Box. Você é o mascote, o Foma mascote, Pilva. o Foma Pilva. Inclusive, eu tava olhando aí no Face. Bichinho meu, J. Biavati. Eu tava olhando no Face. Bonequinho. O pessoal já estão pedindo até um mascote, um bonequinho do Foma Pilva. O Big Boss vai providenciar um bonequinho, Um bonequinho, Foma Pilva. Mascote da TV Box. Vai ser o mascote da TV Box Não, TV Box do Cidadão no Comando. Do Cidadão no Comando. Porque você é exclusivo aqui do Cidadão no Exclusivo, Comando. J. Sim, você, por exemplo, você não pode participar de outro programa sem antes pedir permissão para mim. Sem antes pedir permissão para mim, para participar. Se você for convidado. Big Box, se você for. Não, aí ele pode. Ele pode. Mancheteando os jornais que circulam em Chapecó. Hoje, o Diário do Iguaçu traz na capa: São Lourenço do Oeste tem sobra de 4 milhões na arrecadação. Ainda, Folha de Chapecó: só faltou balançar a rede. Mais um jornal. Temos aí o jornal Sul Brasil. Wellington Paulista marca 2. E Internacional derrota a Chapecoense. É o sabor amargo. Voz do Oeste. Voz do Oeste. Eventos reunirão 5.000 ofertas de imóveis neste fim de semana. Verdão continua sem pontuar. Esses são os jornais que estão destacando as manchetes. Agora segura a trilha. Eu quero dizer o seguinte aqui. Quero dizer o seguinte aqui pro telespectador e a telespectadora. Por que não falam mal agora do técnico, né? O Dalpozo. Porque o Dalpozo foi sacrificado. O técnico. O boi de piranha, J. Biavati. Jogaram o boi lá para as piranhas comer. É isso aí. Fizeram um coitadinho de boi de piranha. O técnico Dalpozo, que é aqui da nossa região oeste, é um chapecoense, porque região oeste, se fala em região oeste, se fala de Chapecó. Aí massacraram. O homem que todos os degraus possíveis da Chapecoense, ele foi galgando. Galgando é subindo. Série C para B, Série B para Série A, a elite do futebol brasileiro. E aí o que acontece? Aí pegaram e estraçalharam com o Dalpozo. De boi de piranha. Depois que trabalhou a vida inteira, daí não serve mais, vamos jogar pras piranhas? E aí agora é o seguinte, sabe por quê? Aí demitiram o técnico Dalpozo bem ali, véspera do jogo entre Chapecoense e Palmeiras. Palmeiras saiu da onde? Palmeiras saiu da onde? Da segunda divisão. Segunda divisão, da Série B. Chapecoense saiu da onde? Segunda divisão. Então os times são o quê? São equiparados. Se equiparavam. Aí o Palmeiras vem jogar em Chapecó sem o técnico Dalpozo, a Chapecoense vence o Palmeiras. Mas aí, meus amigos, o caminho não estava terminado. Aí foram a Serra Gaúcha, Caxias, Rio Grande do Sul. Tomaram uns vinhotes lá. E aí tomaram uns vinhotes. O que aconteceu ontem? Tastaviaram, perderam. Chapecoense perdeu de 2-0. Viam tudo vermelho na frente. Diga, lá pergunta? Lá pergunta, J. Biavati. A pergunta que não quer calar é: o culpado, o responsável das derrotas, era realmente o Dalpozo? O Dalpozo? Não era o Dalpozo, J. Fica a pergunta no ar. Era o técnico Dalpozo? Eu era fã do Dalpozo, J. Seguinte, meus amigos. Aqui na região do Rio Grande do Sul, lotérica é assaltada. Veja só, atrapalhada. Hoje no programa, só para dizer aqui, hoje no programa nós teremos aqui matérias interessantes. Matérias importantíssimas. Com exclusividade, um sinistro que aconteceu nesta madrugada. Casa é destruída. A matéria não é agora, só estou mancheteando.
casa destruída e uma vítima com queimaduras. Um cidadão, um senhor, um ancião, um vovô de 92 anos de idade. Daqui a pouquinho, detalhes com exclusividade no programa. A TV Box, o programa Cidadão no Comando, foi o único veículo de comunicação a acompanhar tudo durante este sinistro. Daqui a pouquinho, não perca, não saia daí. Você vai ver imagens, você vai saber os detalhes aqui no programa Cidadão no Comando. Daqui a pouquinho também, Dr. Írio Grolli, jurista, ele que já foi juiz aqui de Chapecó, ele que já foi do Ministério Público representante, promotor de justiça, ele que é um excelente advogado e ele que é o presidente do Diretório Municipal do PMDB. Uma entrevista com exclusividade, falando detalhes que você não soube, que você vai saber hoje no programa sobre a prisão. Como está a situação do vereador envolvido no acidente no último dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que o vereador Aristide Fidelis continua na cadeia. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, Dr. Írio Grolli conosco. Mas antes, vamos aos fatos. Põe na tela do Cidadão no Comando. Lotérica. Elementos são atrapalhados. Elementos se atrapalham. E o que acontece? Aconteceu que ladrões atrapalhados efetuam um disparo no interior de lotérica em Presidente Vargas. Acompanhe o momento ali agora. Cuide só. No momento em que os elementos, os ladrões, os bandidos saem de uma moto, eles vêm com capacete. Lá vem um, em cima da calçada. Atentamente, atrapalhados atiram dentro de lotérica. Esse é um ladrão, o outro está atrás. O outro tira uma mochila, coloca o capacete, entra na lotérica. A ação foi toda filmada pelo sistema de monitoramento da lotérica. Inclusive, as imagens mostram inicialmente os assaltantes estacionando duas motos na esquina, distante uns 30 metros do estabelecimento comercial. Desde o início, os ladrões parecem atrapalhados e afobados. Assustados, os assaltantes trapalhões fugiram sem nada levar da lotérica, roubando apenas as carteiras do cliente e de uma das mulheres com documentos e dinheiro. O homem tinha na carteira R$125 e a mulher R$50. Olha só como eles são atrapalhados ali, ó. Olha só. São os ladrões, ó, se atrapalham todo, o outro chega, conversa, eles não sabem, eles estão mais perdidos. Que peido em bombaça. Eles estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Veja só, eles não levam. É principiante, JB, vamos fazer cursinho aqui comigo. Às vezes vai cursinho e não cobra nada. Eles tocam o terror, os marginais. Os bandidos estão atrapalhados. Ladrões atrapalhados. Eles atiram, inclusive ali, ó, e saem fugindo. E a senhora brava porque perdeu a vez na fila deles. Achando que eles estavam na fila, né? Esse não é um palho verde. Vem pra mim. O país está desse jeito. Imagine a situação desses elementos. Bandidos. Elementos da mais alta periculosidade. Imagine você, cidadão, você, cidadã, você vai na lotérica e de repente é surpreendido com esses agentes, com voz de assalto. O cidadão se humilha, porque tem situações dentro de ônibus que eles deixam os passageiros nus. Eles mandam os passageiros tirarem totalmente as roupas. Na lotérica, eles deram voz de assalto. E o cidadão, o trabalhador que está ali para procurar o atendimento da lotérica, ele tem que se jogar no chão. Ele fica deitado no chão. E imagine o coração, dispara, adrenalina, e você começa a ficar temeroso. Você não sabe, porque você está em poder, você está refém, você está em poder dos marginais. E a qualquer momento pode acontecer algo. Basta para isso um só cliente estar ali
para tentar se defender. E aí acaba o quê? Esse tiro, né, houve um tiro ali nessa lotérica, em Presidente Vargas, no Rio Grande do Sul. A sorte que esse tiro não atingiu nenhum cliente. Porque senão, a vida, que é o nosso maior patrimônio, a vida, que é o nosso maior bem, que nós temos que preservar. Mas esses bandidos não preservam. Eles são sangue frios, são sanguinários, por causa de troquinho. É lamentável. Bota na tela mais uma informação. Aqui no Cidadão no Comando. O que acontece? Acontece que eu quero fazer um alerta aqui. A Polícia Rodoviária Federal está alertando para os golpes de assalto, para os golpes dos elementos. Olha só, bota o brasão da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal está alertando para o aumento de 300% em golpe envolvendo falsos acidentes. Bandidos se fazem passar por familiares e em seguida solicitam depósito em dinheiro. A Polícia Rodoviária Federal tem registrado nos últimos dias um golpe envolvendo supostos acidentes em estradas gaúchas. E não é só no Rio Grande, também é aqui. Pode vir para Santa Catarina, por isso que a gente está alertando. Através de ligações telefônicas, os golpistas se passam por familiares da vítima dizendo que sofreram colisão no trânsito ou tiveram o carro guinchado. Na sequência, solicitam depósito em dinheiro para recuperar o veículo. A Polícia Rodoviária informa ter recebido uma média de 4 ligações diárias. É por dia, gente, de pessoas que podem ter caído no golpe, o que representa um aumento de 300% segundo a corporação. Então a orientação é que se ao receber uma ligação do suposto guincho ou dizendo que está ali socorrendo um parente seu, você primeiro, antes de depositar dinheiro, antes de fazer o depósito em dinheiro, você preste atenção. Você fique atento e tente fazer alguns contatos, ligando até mesmo para a Polícia Rodoviária. Para a Polícia Rodoviária ou para algum parente seu. Não dá mais para... A gente não espera, não tem mais o que esperar nesse Brasil, nesse país chamado Brasil, com relação à ação dos marginais. A situação é catastrófica, Fomatilva. E aí o que acontece? O que acontece? É tanto marginal e pouca cadeia. Como é que tá as cadeias? Aqui tá assim, Zó. Tá assim, superlotada. E não tem recuperação. O camarada cai no Chilindró, no paraíso dos inocentes, como você, Fomatilva, que está fechado, trancafiado, e ainda vive nas costas do povo brasileiro, porque o governo ainda tem que sustentar. Na verdade, quem sustenta o bandido marginal somos nós, pessoas de bem, que pagamos os impostos em dia. Assinar até a carteira minha, eu tenho que assinar minha carteira também, né? Eu tô aqui, eu quero uma aposentadoria também. Nós estamos reivindicando assinar a carteira também. Falando em cadeia, falando em presídio, nós vamos agora com uma matéria, uma reportagem especial. Uma matéria especial que nós realizamos ontem à tarde, lá com o Dr. Írio Grolli. Ele é o presidente do Diretório Municipal do PMDB de Chapecó. No último dia 1º de maio, o vereador Aristides Fidelis se envolveu num acidente. E nós já noticiamos aqui no programa. Já foi palco de discussão este acidente. Deu uma repercussão de grande proporção em Chapecó e toda a região. O juiz colocou o Fidelis na cadeia. E o doutor Írio Grolli, ontem à tarde, conversamos com ele. Vamos saber detalhes de um jurista, de um homem que já foi juiz desta comarca.
de um cidadão que já foi promotor de justiça. E ele é advogado e presidente do Diretório Municipal do PMDB. Com exclusividade, a equipe do Cidadão no Comando apresenta para você esta importante matéria. De olho na tela. Eu não sou advogado, ele constituiu já advogados antes, né? Eu estou acompanhando o caso como presidente do partido. Tenho visitado ele lá no presídio, que fica lá junto com a penitenciária, e foi negado os pedidos de liberdade. Aí impetraram um habeas corpus no Tribunal de Justiça, não foi concedida a liminar e está para ir a julgamento agora no plenário. O relator é o Rizelo, né, que foi promotor de justiça, trabalhou aqui em Chapecó. Hoje o desembargador está nas mãos dele para decidir. Então, o Aristide Fidelis vai à júri popular, mas logicamente que ainda não tem data marcada. O senhor acredita que ele continua preso esperando pelo julgamento ou pode ter uma possibilidade de esperar em liberdade? Não, eu tenho uma convicção de que vão soltá-lo, né? Por quê? Porque a decisão do juiz carece de fundamentação. Primeiro porque ele não é uma ameaça à ordem pública, ele não é um homem etilizado que vive bêbado. Ele acidentalmente, como qualquer um de nós, toma uma cerveja, né? Só que não se pode dirigir, né? Então esse é o erro. Segundo, ele é confesso, né? Ele não negou o crime, não negou os fatos, ele confirmou que ele foi culpado, ele confirmou que ele estava embriagado. Ele é primário, ele tem bons antecedentes, né? Tem residência fixa, então ele tem todas as condições de responder esse crime em liberdade, até porque se ele for solto, ele não vai fugir da responsabilidade penal, porque até ele confessou, não é verdade? Eu não vejo razões para manter ele preso, né? Acredito que ele foi mantido preso porque houve um clamor público, né, pelo fato de ser vereador, a imprensa, né? Então o que o juiz pensa? Diz, olha, bom, o cara fez um crime dessa envergadura e no outro dia está na rua, né? Então, até para dar uma satisfação para a sociedade, até que o juiz negou o pedido de liberdade, né? Mas eu acredito que o tribunal vai concedê-lo, até porque ele preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade. Doutor Irio Grolli, o senhor que é jurista, né? Já foi juiz aqui de Chapecó, o senhor foi, inclusive, representante do Ministério Público. Hoje, da forma com que está a sociedade, não dá um certo temor desses julgamentos serem realizados, de repente, depressa? Muitas vezes o corpo de jurados não tem conhecimento, não tem muita cultura. Eu já vi casos, e o senhor com certeza já viu, atuando como magistrado. É uma situação que às vezes o indivíduo, o réu, corre certos riscos, não é? Eu digo o seguinte, a nossa Constituição garantia o julgamento por pessoas não formadas em direito. Porque o direito é o caminho para a justiça. Mas a justiça, às vezes, tem que fazer justiça apesar da lei. Nós, a sociedade, não é disciplinada só pelo direito. Tem valores sociais e morais também que disciplina a conduta. Por exemplo, a gratidão, a deslealdade, né? A honradez, isso aí não está na lei. Por exemplo, controle... São valores que a gente carrega. Isso é coisa que você traz de berço, né? As religiões também, todas as religiões, elas pautam a conduta das pessoas, né? Com outros valores, né? Os sindicatos, né? Então, por isso que são pensadas pessoas da sociedade para julgar nossos semelhantes, pessoas que não têm formação jurídica, porque não pode se dizer que só a lei é justa. É o caminho, né? São pressupostos. Porque a lei, como são feitas as leis e as linguiças, não é? É só ver o mensalão para ver como é que foi feita a reforma da Previdência, comprando os deputados. Então seria uma lei ilegítima e injusta.
porque feita mediante paga, né, cooptação dos deputados com dinheiro do mensalão. Não foi isso? Então, que lei é essa? Na verdade, precisa haver uma mudança radical nessas leis do nosso país. Mas falando do caso vereador Aristides Fidelis, doutor Írio Grolli, os vereadores da oposição, o senhor como presidente do partido do Diretório Municipal do PMDB, se precipitaram, né, pedindo impeachment do vereador e tal e coisa e tal, uma vez que agora ele não é mais vereador, porque agora ele está preso, o suplente Derli Maia está no seu lugar e a oposição está de mãos atadas, não pode fazer nada agora lá. Não, até porque nós, assim, falamos com o Aristides para ele pedir licença para melhor se defender, para sair da mídia, senão vira que nem o Titão, né? Está todo dia na mídia, todo dia, né? E dá oportunidade também, como deu para o Maia, né? Para o Derli Maia que está assumindo. Agora, como está se prorrogando essa questão da custódia dele, eu acho que terá que pedir mais 30 dias de licença, se adentrarmos o mês de junho e ele estiver preso, até para evitar a questão do decoro parlamentar, né? Não sei se isso é decoro parlamentar, porque senão, como é que ficaria o pessoal que está no Congresso Nacional aí, né, que falar em decoro? Deveriam estar todos na cadeia daí. Não sobra mais ninguém, né? Quem é que não toma uma cerveja de vez em quando? E ele também não está fugindo da responsabilidade. Ele diz, eu sou culpado, eu vou pagar por isso. Mas ele falou isso depois do acidente, porque na hora ele fez o contrário. Não, o que tem ali está confuso, né? O vizinho onde é que ele foi fica mais ou menos do local do acidente em 40 metros a casa. E ele foi lá porque é um eleitor dele, segundo ele me informou. E o cara não estava em casa, o homem. A filha que atendeu disse, não, o cara está fugindo, como é que eu vou fugir ali 40 metros de distância, da rua tu enxerga ele? Essa é a versão dele, né? Agora, a verdade eu não sei. Então é uma situação complicada, delicada para o Aristides. Não. Eu não Juridicamente falando ou não? O que acontece ali é que há uma tentativa de homicídio. 3 tentativas. Quantos gente tinha dentro do carro? Tinha 3, né? O casal e mais 2 crianças. São 4. 4. Seriam 4 tentativas daí? Seria 4 tentativas, né? Aí piora a situação. Claro. Então o que acontece? Em virtude, doutor, de que uma das vítimas teve ferimentos, passou numa situação do hospitalar, internada em UTI. Sim. Então, assim, a tentativa de homicídio, ela é punida, por exemplo, homicídio, pena mínima 6 anos. Homicídio? 6 a 20. 6. Então, vamos supor que ele, sendo primário, bons antecedentes, pena mínima 6. Como é na forma tentada, pode ser reduzido de 1/3 a 2/3. Pode ficar de 2, 3 ou 4 anos. Tá? Sem qualificadora? Não, não tem qualificador aqui, né? Não tem? Não. Então, eu não vi a denúncia, né? Mas não existe qualificadora, que é premeditação, né? Motivo fútil, né? Não existe isso, né? Porque, né? E então eu digo o seguinte, a redução, ela varia de acordo com a aproximação do resultado morte. Vamos supor, você deu uns tiros, um cara não acertou nenhum tiro, não causou nenhuma lesão. Então a redução tem que ser no máximo 2/3. Então fica 2 anos. Se o cara quase morreu, a redução é no mínimo 1/3. Então fica em 4 anos. 4 anos. Certo? E se foi meio, 3. Isso, eu trabalhei 10 anos aqui na primeira criminal. Então eu digo o seguinte, em qualquer das hipóteses de condenação, seja 2, 3 ou 4 anos, ele não vai ficar um dia na cadeia, em regime fechado, porque é regime semiaberto, ou aberto. Tá? Então não se justifica ele ficar no regime fechado agora preso, se mesmo ele condenado, ele não vai ficar preso. Porque não caracteriza ele sendo um cidadão da sociedade, como o senhor falou, sem antecedentes criminais, um vereador que tem a residência fixa, não é bandido. Não é pela quantidade de pena. Se você tomar mais de 8 anos, você vai para o regime fechado. Fechado.
até cumprir 1/6 da primária. É a metade se tu é reincidente. Se você, se a pena for menos de 8 anos, você vai responder em regime semiaberto. Fica lá na penitenciária, lá fora trabalhando. Então a pena dele sendo 4... A situação só vai dormir à noite. Exatamente, no albergue. Então o caso dele, se ele pegar 4 anos, eu acredito que vai pegar um pouco mais, porque é mais de uma pessoa, mas foi só um ato. Se tu dá um tiro e mata 2 pessoas, é um tiro só. É um ato. Se você bateu ônibus e matou 18 pessoas, é um ato. Um ato. Com um acréscimo de 1/6 da pena. Então condena por um crime, mais 1/6. Essa é a nossa lei. Então ali, 2 casos, ele poderá tomar 5 anos, vamos supor, né? 4 mais 1, que é o que eu até falei para ele, né? Ele tem consciência disso, ele admite que ele errou. Né? Fica inelegível ou não? Essa Com situação? não. Com a condenação, sim. Fica inelegível. Condenação transitada em julgado, apela para o tribunal, 2º grau mantida, condenação no 2º grau, é inelegível. Está na lei, né? Da inelegibilidade. E o vereador Aristide Fidelis foi um dos vereadores que mais trabalhou para ficha limpa. Exatamente. Aí o feitiço cai sobre o feiticeiro na gíria popular. Mardoqueu inventou a arapuca e caiu embaixo. Da história, né? O Aristide Fidelis foi um dos vereadores que mais trabalhou na Câmara de Vereadores, doutor, para também a questão da consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Sim. Então, assim, ele foi um grande vereador, preocupado com as questões sociais, né? Mas, infelizmente, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Ele tomou um pouco demais, e ele toma antidepressivo, né? Ele estava me falando que ele toma antidepressivo e, claro, misturado com álcool, pode ser que tenha causado isso para ele. O senhor tem visitado ele no presídio? Já fui 2 vezes visitar ele no presídio. Ele está muito deprimido, chora muito, né? Não pelo fato de estar preso, pelo ato que cometeu, pela consciência da ilicitude, né? Até mesmo pela liberdade. Até mesmo para a liberdade, eu tenho dito, ó Aristides, liberdade, tu só dá valor quando perde. É que nem mulher bonita, só dá valor quando tu perde, né, cara? Agora, quando tu perde a liberdade, tu vê quanto é que ela vale. O dia que tu fica cego, tu vê quanto é que vale a visão. É isso aí. Doutor Írio Grolli, como é que fica a Câmara de Vereadores com relação ao partido do PMDB? Continua o vereador, o suplente Derli Maier, ou a possibilidade de se ter um rodízio de vereadores? Nós não chegamos a falar sobre esse aspecto, porque eu não sei ainda se o Aristide vai se licenciar, né? Mas assim... Ele continua lá. Por enquanto fica o Derli Maier, né? Até o fim do mês de maio. Agora, mês de junho, é uma questão a ser discutida, né? Porque nós temos coligado com o PSDB também aqui, eu não sei quem é o próximo suplente, né? Que assumiria, se é do PMDB, se é do PSDB, só sei que existe. A nossa coligação é junto com o PSDB aqui em Chapecó. Então, os suplentes têm suplente do PMDB e do PSDB. Não tem que ver, então, realmente quem é o próximo. A família do Aristide Fidelis chegou a lhe procurar para o senhor atuar como defensor dele ou não? O filho dele me procurou, ele também me disse lá no presídio que ele gostaria que eu fizesse a defesa dele. Eu estou à disposição, né, para colaborar. Ele já tem outros advogados, 2 que estão patrocinando, que fizeram o trabalho ali, mas eu estou à disposição, né, se ele precisar do meu trabalho, eu estou aí para ajudar. Muito obrigado, doutor Írio Grolli. Aí está a Fumapiúva. E telespectador e telespectadora, um homem que conhece da situação, porque já trabalhou como juiz 10 anos aqui na primeira criminal, não é? Promotor de justiça, para você entender um pouquinho melhor como é que está, então, esse caso do vereador Aristide Fidelis. Nós vamos ao intervalo comercial. Quando nós voltarmos do intervalo comercial, você vai ver com exclusividade uma grande matéria que realizamos na madrugada de hoje, onde uma casa foi consumida pelo fogo e um idoso de 92 anos teve o seu corpo praticamente que 50%
queimado. 45% de queimadura. Só tá lá no meu amigo, o seu Vargas, lá no bar do Vargas, lá do lado dos Tonogas, se criamos lá naquela bodega lá, comendo Maria Mole, Suspiro e Teta de Nega. Bodega? Teta de Nega? É, no bar do seu Vargas, lá foi atrás, Altabiavato. Seu Vargas, lá na frente do Stonoga, do lado do Stonoga. Na Rua Israel. Exatamente, os Altabiavatos, bem pertinho lá. É do Stonoga. Sim, aí em frente, do o lado. O seu Vargas é muito amigo de todo mundo, muito conhecido e amigão da gente lá também, os Altabiavatos. Aham. E daí foi lá. É perto da casa da Tuti. Da Tuti. Da Tuti. É por isso que foi exclusividade. Foi do lado da Tuti. Intervalo comercial, eu volto em seguida. Dor nas Aguardem. costas, ó. Pois bem, aqui estamos nós outra vez. Zota Biavatos. Cidadão no comando, quero mandar um abraço aqui, aproveitar. Me dói as Mandar um costas, abraço. Zota Biavatos. Dói as costas? Por que tá doendo? Não dormi nada essa noite. É? O que aconteceu? Ah, não sei, essa minha cama aqui não tá nada boa, Zota Biavatos. Quebrou o vibrador dentro dela, os ímãs caíram também. Mas então é o seguinte, eu tenho a solução pra você. Zota. Já que você tá numa vida boa, eu vou pegar um colchão lá na Anjos Colchões. Anjos Colchões. Anjos Colchões e vou colocar, largar aqui pra você. Do meu Aí- amigo Saleta. O Sareto. Esse aí. Sareto lá de Sareto. Quilombo, é teu amigo também? Meu particular amigo. O Sareto. De Quilombo. Inclusive, ele convidou nós pra fazer umas festinhas na chácara dele lá. É mesmo? Tocar uma gaita, Mas que tomar beleza. vinhote, Comer uma carninha, um churrasquinho. um vinhote, né? uma verceja e beba Que com nós não moderação, somos né? gaúchos, mas gostamos de um churrasquinho, Para né? de pegar no pé dos gaúchos, né? Não Só tô tá pegando ontem nos ninguém pés dos gostou daquela gaúchos. brincadeira. Que brincadeira. É de fazer os gaúchos sentar nos pezinhos da Ah, cadeira. cala a boca, fecha a boca, esquece. Faz a da Sula. Esquece. A da Chula? A da Faz a da Chula. Chula, Um abraço aí, Zé meu amigo Sareto. E lá pergunta... Eu tive hoje pela manhã lá com a Wanda visitando Anjos Colchão. Anjos Colchões. Ou é Dorme que colchão? nem um anjo. E aí é o seguinte, não, o camarada dorme tipo um anjo. Dorme que nem um Porque anjo. ali tem qualidade. Aliás, Anjos Colchões vai ser nosso patrocinador aqui do programa. Um abraço pro Saleta, pai. Vamos esposa arrumar, dele, vamos tá arrumar um pesado. colchão lá, alguma coisa, de repente, pra gente fazer um grande sorteio aqui, né? Exatamente. Agora tá chegando o dia dos namorados. Então vamos Deixa eu falar um sortear o negócio. meu, Jota, O Sareto. vamos sortear o meu. Eu dei sorteamos o teu. Sabe o que Daí- o Sareto me tava conversando? O Sareto até me falou uma coisa que. Vivido, morou em São Paulo, né? Vivido, O cara tem, rapaz, conhece, esse conhece. conhecedor, Não, Zota. acontece o seguinte, me chamou a atenção do Sareto, que ele me falou o seguinte, porque olha só, como eu tenho conhecimento, não tem o deputado Sareto em Concórdia? Exatamente, Zota. E aí o Sareto aqui, que é o do Anjos Colchões. Então, por que existe, tipo, essa diferença mínima de sobrenome? Sareto, Magione e Mazione, Gonzati e Gonzati, Biavati. Biavati com T, outros com 2T. Tu sabe por quê ou não? Por que, Zota Biavati? Tu sabia, Lá que pergunta. tu sabia que quando os imigrantes que vieram da Europa, eu estou falando bonito, né? Que vieram da Itália, só podia vir uma família. Ah, daí Só isso aqui- um por família. Só um por família. Da Rosa. Você entendeu a Silva, jogada? da Silva. Não, para aí. Silva veio da Itália? Silva veio da Itália? Silva, verdade, da Itália. Não, Zota. Silva não veio da Itália. Veio Hã? sim. Veio sim, Zota. Então é o seguinte, Aí tinha que mudar. De Paula veio da Itália? Não, claro que não. Aí é o seguinte, eles faziam o seguinte, ó, Sareta, veio uma família. Aí ela botava Sareto, o outro. Sareto. Sarete. Conzati veio. Diavati. Aí vai lá, Gonzati. Magione, aí vai lá, Mazione. Você entendeu? Pra fazer Sareto essa estava mesma. me dando hoje uma aula de cultura, né? Pode-se dizer, não antropologia. Cidadão no comando também É cultura. Zota Biavati. Então, Parabéns. Outra questão você não do- tem umas palmas aí para dar pro Sareto? Outra questão Você não tem umas palmas, tipo... outras Você tem questão- que ter outra umas questão, palmas, uma Zota- salva de palmas pro Sareto. E outra questão, do Anjos Colchões. outra questão, Zota Biavati. Ali, ó. Palmas para o Sareto. Palmas para o Sareto. Outra questão dos gaúchos, Zota Biavati. Ah, dos gaúchos? Ô, Pois ô, é, eu faço a pergunta aqui. Deixa eu fazer Faz a a pergunta de pergunta, novo. Zota, eu Diga então respondo. lá a pergunta. Lá pergunta, Lá a Zota pergunta é Biavati. o seguinte: qual é a diferença entre gaúcho e rio-grandense? Não fala agora. Vamos deixar para o finalzinho do programa Se para alguém contar. quiser entrar, que entra. Se alguém quiser
Se alguém quiser aqui dar a sua opinião, tá os contatos aparecendo no seu vídeo, você pode participar por WhatsApp, por mensagem de texto, você pode ligar, você pode mandar o seu e-mail, que está na tela aí do e-mail, né? Vai aparecer na tela aí o e-mail. O Rio Grandense é gaúcho, tá aparecendo. o gaúcho não só é um pouquinho. E outra coisa, e se você quiser mandar também um Twitter, você pode mandar pro qual Twitter? Eu não sei, João. Tutti. Tutti Frutti. Arroba Tutti Frutti. Esse é o... Isso, porque isso que pegou. O apelido dela é isso? É esse, Tutti Frutti? Por causa do Twitter. Por causa do Twitter. Ela era uma menina que não tinha ainda sonhos de ser uma jornalista, só brincar de trabalhar com um grande comunicador. É verdade. Olha a minha altura, 1,80 m. Só trabalhava com bonequinhas. Né? De uma rede de TV, que é a TV Box. Agora até aí o que ela fez? Creme de esperma de boda lá na passando. O que ela fez? Ela pega e monta, quando menininha, o Twitter. Tutti Frutti. Por causa do selinho, né? Gostoso. Não sei. Porque eu não sei. Aí ficou o Tutti Frutti. Seguinte, nesta madrugada, nós tivemos aí elementos no bairro São Pedro. 2 homens, mostra as imagens no bairro São Pedro. Tiros, disparos de tiros lá no bairro São Pedro. São 2 homens presos. Entre os crimes estão disparo de arma de fogo, suspeita de tráfico de maconha, cocaína e crack e porte de munição. Eu vou contar a história pra você com essa trilha. O fato aconteceu por volta da 1h40 da madrugada. 2 guarnições policiais militares estavam em rondas preventivas no bairro São Pedro, quando na rua João Aurélio Turati, próximo ao Caique, um veículo Gol, cor branca, de Chapecó, ao avistar as viaturas, realizou manobras bruscas e fugiu. As 2 guarnições fizeram buscas e, ao localizar o veículo, fizeram um cerco, sendo que, quando os policiais saíram da viatura para procedimento de abordagem, o veículo arrancou e veio em direção de um dos policiais, momento em que o caroneiro do Gol disparou uma vez em sua direção. O policial conseguiu desviar do veículo, sendo que o caroneiro disparou outras 2 vezes e o policial também realizou disparos na direção do autor. Ninguém ficou ferido. Eles conseguiram fugir, sendo iniciado um acompanhamento pelo bairro São Pedro, onde o veículo, por algumas vezes, foi perdido de vista, sendo alguns minutos após abordado na rua Iguaraçu após ferver o motor. Aí o Gol era conduzido por Lucas Morandi, de 18 anos. E o caroneiro era João Maria Lemes da Rosa, também de 18 anos. Nada havia contra o veículo. Na busca pessoal e veicular, foram encontrados 2 torrões de maconha, 6 buchas de cocaína. Para com esse barulho, tu tá me perturbando. Não, para com esse barulho. E aí, a arma utilizada para disparar contra os policiais não foi encontrada. Objetos e os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Civil nesta madrugada. Parabéns à Polícia Militar. Excelente trabalho. O que está acontecendo aqui? Vem cá. Não, Zolta Belotti, não. Quero saber aqui. Não. Fala aqui comigo. Não, Zolta Belotti. O que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo uma festinha aqui. Eu vou te tirar pra lá. Não, o que está acontecendo aqui? Ai. Que coisa. Eu vou te tirar daí, você vai ver. Quebrou o papel, Zolta Belotti. Eu vou te tirar daí, você não vai sei ver. De onde você vai pegar a saída, a porta dali, ó, a saída. Nós estamos fazendo uma festinha aqui, Zolta Belotti. Você se empolgou com a possibilidade de um fim de semana, uma noite, o Sareta convidar nós pra ir pra chácara dele. Pra chacrinha dele. Tu se empolgou, eu acho que tu se emocionou. Ele gosta de cantar, tu se emocionou. Seguinte, aí está. Nós tivemos então troca de tiros no bairro São Pedro nesta madrugada. Troca de tiros. For bala pra tudo quanto é lado. Troca, Zota Belotti. É a situação da rotina da polícia de Chapecó com esses elementos. Estão pra tudo quanto é lado nesse Brasilzão. A Iguaraçu tá famosa lá, né, Zota? Mas olha só, nós temos a grande matéria desta madrugada. Já vamos colocar no seu vídeo para você entender toda a história do sinistro. A casa sinistrada, incêndio destrói casa e deixa uma vítima com queimaduras de 45%.
Eu vi o exclusivo agora ali. Eu vi o exclusivo. JB. Eu vi o exclusivo. Exclusivo era outra também do Dr. Irio Grolli. Podiam ter colocado exclusivo. Porque... colocou? Parabéns então, Tuti. Dá uma salva de palmas pra Tuti. Programa... A Tuti tá se saindo melhor que encomenda. Me superou as expectativas. JB. Ela chegou aqui, aquele jeitinho dela, e tal e coisa e tal. E agora a menina, ela tá criando asas. E já está criando vida no jornalismo, né? Essa madrugada mesmo me deu essa grande demonstração. Aonde? Uma salva de palmas para Tuti. Vamos então agora, matéria na tela do Cidadão. Bota aí, exclusivo, é isso aí, na tela do Cidadão no Comando. Vamos para elas, hein? O fogo começou por volta das 4 da madrugada. Agora é passado das 5 da manhã e o Corpo de Bombeiros está no local ainda, terminando de fazer o rescaldo. Faz o rescaldo nesse momento. A informação que nós temos até agora é de que há 2 vítimas do sinistro, causado pelo sinistro, com queimaduras. Não sabemos ainda se é queimaduras leves, ou 1º, 2º ou 3º grau. Nós estamos aguardando o chefe do socorro acabar o trabalho para que a nossa reportagem possa então conversar com o chefe do socorro do Corpo de Bombeiros. Houve uma movimentação muito grande aqui em frente, ao lado do colégio Irene Stonoga, aqui no bairro Maria Goretti. Muitos curiosos estiveram no local e o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para apagar as chamas. Seu Valentim é um morador ao lado, seu Valentim. Ao lado. Eu me acordei com barulho, porque eu ficava quebrando uma coisa, né? Mas daí já 3, 4 vezes que nós sabemos o nono, que o nono deixa o gás ligado, tudo ligado, né? O senhor achou que pelo barulho seria o que, um assalto? Roubando o carro do meu amigo, né? Roubando o carro. O meu amigo que mora, nós pagamos o aluguel junto, né? Daí, quando eu tentei abrir a chave, eu tinha tirado a chave da porta. Quando eu fui pegar a chave, que eu vi que estourou fogo daí. Daí nós conseguimos saltar com o fogo já estava na porta. Mas eu saí só de roupa assim. E daí eu saí de pé no chão, fui lá no meu irmão pegar roupa. Ali. Mas daí quem provocou o fogo foi esse noninho aí, que mora sozinho. O senhor achou que era um roubo então do carro? O roubo do carro do meu amigo, né? Mas daí eu tinha tirado a chave da porta. Mas o senhor estava dormindo? Estava dormindo. Daí quando eu... Só escutou aquele barulho? Aquele barulho, mas daí quando estourou, né, assim, eu não sei como é que esse noninho saiu de dentro. Porque ele se enrolou lá dentro e ele não abriu a porta, né? E ele tinha deixado a porta aberta, eu acho. E ele foi e acionou o gás dele, né? E deixou ligado. Tinha mais gente lá com ele? Não tinha. Não tinha porque ele saiu sozinho, eu estava na porta, assim quando ele saiu. Funcionava o que ali? Na sua casa ou tinha madeira, muita madeira? Tinha bastante madeira, pra cima, no depósito, né? Eu tinha bastante carvão também. Tinha bastante carvão ali no depósito. Queimou a casa que o senhor mora também, então? Queimou. Tem quantas casas de madeira ali? Tem 3. Tem 3 casas de madeira. Mas vem ser 4 com essa aqui, que tem outra em cima aqui, né? Só que tinha bastante coisa, bastante móveis, assim, usados dentro da casa, né? Ali nós... Foi um susto grande. Mas Deus, quando eu tirei meu amigo, o fogo estava na porta, se deu para mim cruzar só das horas, assim, eu cruzei. É o senhor que tirou ele de dentro? Eu tirei o meu amigo, né? Mas o noninho saltou daí, mas o fogo tá nas costas do noninho. Mas daí era cheio de criança ali, né? Eu tentei, vamos tentar salvar o que podemos, mas eu já estava de pé no chão, só de casa, eu vou ter que ir atrás de uma roupa. Conseguiram tirar alguma coisa? Não, eu não tirei nada. Documento meu, mais que ficou dentro. E a empresa tinha me dado uns equipamentos, né? Tá tudo lá dentro. Minhas roupas, calçado, documento meu, ficou tudo. Os móveis que eu tinha comprado, rapaz, isso foi tudo. Tomara que o bombeiro fez hora, porque eu não entrei mais lá dentro, né? Porque eles não deixam eu entrar. Foi isolado tudo aqui, né? Foi isolado, não tem mais, não entra mais, né? Mas nós vamos tentar. A pena que o noninho não se matou ninguém, né? Agora foi terrível. O momento assim tu sabe que é momento, né? O senhor já tinha passado por isso? Não, nunca tinha passado. É um susto grande.
Não, mas tu viste, se tu cruzar na porta e eu te tirar a chave da porta, e não tinha luz, eu não conseguia achar a chave onde é que tava. Daí eu me lembrei que o meu amigo leva comida ao meio-dia, né? Eu deixei em cima da comida, né? Daí eu achei a chave e daí já consegui me abrir a porta. Mas quando nós abrimos o fogo, já estava cruzando. O senhor saltou de cueca só? Só de cueca, só de cueca. E aí conseguiu achar a calça? Não, fui lá no meu irmão buscar. Aqui é a roupa do meu irmão. Ah, o senhor foi de cueca lá buscar? Claro, do pé do seu correndo lá. Ele mora longe? Aqui na esquina, lá ele mora. Na esquina? Aham. Não, lá na frente do colégio. Mas foi de uma hora para outra. Essa roupa é do seu irmão? Era o meu irmão. O senhor, a sua roupa perdeu tudo lá? Tudo aqui, ali, da empresa, tudo. Morava o senhor e quem? Só eu e o rapaz, ele tá por aí. Outro rapaz que estava ali, né? Aham. Daí ele conseguiu tirar o carro, ele tirou. Tirou o carro? Tirou o carro, tirou. Mas foi... Mas eu pra mim, o Noninho foi fazer um café essa hora da manhã, porque ele vai dormir cedo, né? E ele esqueceu o gás dele ligado. Mas eu vi os estrados assim, de batida, mas eu pensei que estão roubando o carro, né? Estão roubando o carro, pronto. Mas o que deu para nós sair se escaparmos? Aquilo foi Questão de segundos. Não, é segundo, tu sabe que o fogo é... O problema é que ele entrou assim, e o fogo não foi para cima, ele foi pro lado assim, né? Atropelando tudo. Agora são quase 6 horas da manhã, nós estamos no local ainda do sinistro. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 4 e pouco da manhã e continua no local ainda fazendo rescaldo. Agora, após a situação se tranquilizar um pouco mais, o Sargento Beccari, chefe do socorro, nos atendeu e fala desta operação. Sargento Beccari, como é que foi? Então recebemos aí o chamado, um incêndio em uma residência e a princípio a gente não conseguiu muitas informações, só sabia que o fogo já estava aí atingindo as demais residências. Porém, ao chegar no local, a gente constatou que se tratava de uma única edificação. Porém, essa edificação era compartimentada entre várias residências. O que dificultou bastante o trabalho foi o acúmulo de material, muita madeira, entre outros materiais, na região frontal da edificação, né, no cômodo frontal, que dificultou um pouco o acesso ali ao combate. Mas assim que foi conseguido realizar esse acesso, aí combater as chamas, aí já foi controlado o incêndio e sem maiores problemas. As residências vizinhas ali não foram atingidas, apenas a edificação mesmo já do sinistro, 2 cômodos dessa edificação. O bombeiro conseguiu então que o fogo parasse. Parasse, isso. Tem 3, 4 edificações adjacentes, próximas, menos de 1 metro de distância uma da outra, mas o fogo ficou concentrado apenas nessa edificação, não transpassou aí as paredes dessa edificação para as demais. A informação é que teria vítimas com queimaduras, sargento. O senhor aí que estava no dormitório dos fundos da edificação sofreu em torno de 30% de queimaduras aí pelo corpo, face, tórax. Eu não consigo te dizer aqui agora qual a situação dele real. Ele foi conduzido aí pelos nossos socorristas até o hospital e está tendo atendimento médico lá no hospital. Então apenas esse senhor? Apenas esse senhor com queimaduras, né? E com outra senhora, mas pouca coisa, assim, pequenas queimaduras. Maior queimadura seria esse senhor mesmo. Já podemos considerar uma queimadura grave por ser na face, né? 1º e 2º grau na face. Sabe como é a população? Tinha bastante curiosos aqui, chegaram a comentar que esse senhor reside sozinho e que teria deixado o gás aberto. Dizer o que ocorreu, eu não tenho como. Só depois da perícia ser realizada, fazer o levantamento, que a gente vai poder dizer o que ocasionou o incêndio. Mas que ele residia sozinho no cômodo dos fundos da residência, sim. Da edificação, sim. Qual é que é o alerta que o bombeiro faz para a comunidade? Primeiro, sempre evitar o botijão de gás dentro da edificação. Ali tem 2. Né? Então, quando a gente chegou, o gás já havia estourado a válvula de segurança, então foi o que fez o fogo se alastrar rapidamente, né? Então, quando a gente chegou, já havia sido completamente tomado aí a edificação pelas chamas. Então, o alerta, a solicitação que a gente faz é que o pessoal, eu sei que existe custo e envolve custo, isso aquilo é complicado, mas eu acho que você gastar um pouquinho, colocar esse botijão para fora da residência, você vai talvez estar salvando o todo da sua residência, né? E evitando principalmente aí as lesões físicas aí, ou até o pior que pode acontecer. Então, evitar isso. Nesse inverno é utilizado o gás, lenha, aquecedores elétricos, fogão a lenha. Então o pessoal tomar um cuidado também.
manter esse local ao redor sem nenhum material que possa ocasionar esse incêndio, vir a inflamar, e a limpeza também do terreno, né, e da edificação também, entulho, essas coisas, manter afastado, para com certeza vai, se ocorrer, vai ser de menor impacto o incêndio na edificação. Sargento Beccari, muito obrigado pela sua prestatividade, parabéns pelo trabalho aí, a gente estava acompanhando, realmente vocês são guerreiros e fazem o diferencial na sociedade. Muito obrigado, estamos aí para ajudar, e sempre que o pessoal precisar é só lembrar o 193, 24 horas aí é serviço da vida, com certeza. Muito bem, está aí, portanto, o Sargento Beccari, chefe do Socorro, onde trabalharam aí praticamente por 2 horas nesta madrugada para atender essa ocorrência, esse sinistro, e agora ainda continua aqui no local fazendo o rescaldo. O sinistro aconteceu aqui ao lado do colégio Irene Stonoga, no bairro Maria Goretti. Voltamos. Tá aí, portanto, lamentavelmente ocorreu este sinistro. Saúde, Jota. Engraçado que me deu vontade de fazer isso também, bem na hora que estava voltando aqui o programa. Eu tive que segurar. E você, seu lobisomem, você solta aí esse estúdio fechado aqui, né? Vai pegar vírus aqui, bactérias. Até um pum lá dentro. Tá ligado o climatizador? Até um Pelo pum. amor de Deus, né, ô marginal? Que é isso? Até um punzinho lá dentro. Tá, então, portanto, você acompanhou aí com exclusividade essa operação toda do Corpo de Bombeiros nesta madrugada lá na Rua Israel. Esse sinistro que é profundamente lamentável, mas ao mesmo tempo serve de alerta. Atenção, eu chamo a atenção agora do telespectador, da telespectadora. Como disse o sargento, nós estamos agora na época, ainda que nem chegou a época mais fria do ano, mas é o outono e daqui a pouco vem o inverno aí, a estação mais fria. É aquecedor, é fogo, fogo na lareira, né? Meu amigo Luciano Batistello, um grande abraço, grande empresário, já é patrocinador aqui do programa, já começa a entrar oficialmente, eu acho que é a semana que vem, né? Semana que vem, a partir de segunda. Mas é assim, é lareira, é aquecedores, botijão de gás, esse GLP, o gás de cozinha, o chamado, o botijão, tem que colocar fora. Em apartamento, eu vi botijão de gás em apartamento que é proibido, que tem que ser a central de gás, tem a canalização para vir o gás. Mostrei esta semana, se não me falha a memória, segunda-feira próxima passada, né, daquela panela de feijão que a cidadã esfumaciou, né, Jota? Deixou no fogo cozinhando o feijão. Queimou o feijão, né, Jota? E saiu de casa e deixou lá o gás ligado, a panela em cima, e causou aquele transtorno todo. Então, todo mundo está cansado de saber que com fogo não se brinca. O rabo quentes também, né? A pessoa tá sempre com o rabo quentes aí, queima também, né, Jota? É verdade, deixa lá o rabo quente, daqui a pouco dá um estolinho. É uma figura o rapaz aí, rabo quente. Tu é do tempo do rabo quente? Fazia um chimarrão. Eu lembro nas rádios, né, quando eu comecei a trabalhar em rádio há 20 e poucos anos atrás. Só tinha rabo quente, né? Ainda tem uns ainda que tem rabo quente, Ainda tem uns. Ainda tem uns que tem o rabo quente. Tem o rabo quente. O Big Boss mandou... Nós paramos de experimentar. O Big Boss? O Big Boss. Quando eu falo em Big Boss, você se cala. Você esquece tudo que tá acontecendo, né? O Big Boss me mandou aqui, ó. Para com esse barulho. O Big Boss me mandou aqui, ó. Eu tenho que mostrar pra... Vai parar com esse barulho ou não vai? Calma. Eu vou cortar essa coisa. Eu vou dar um corte, um taio de machado. Eu aí. uso essa sirene pra passar esse sinarela, Jota Bevato. Eles acham que é olha aqui, a ambulância. O Big Boss passou aqui uma imagem, ó. Uma imagem aqui, ó. Falaram assim, ó. Quer ver? O que exatamente? A Ana Lima de Alves falou assim: nossa, que lindinho. Já tem bonequinho dele pra vender? A hora que tiver eu quero. Que gracinha, muito engraçadinho, parabéns. Jota Bevato, quem que passa o... Não tem aquele... Os esquilinhos, Jota. O Brasil? Brasil!
Brasil. Então, Biavati? Não, Porque não. tá dando ibope aqui, o bonequinho. O bonequinho, O que não, nós estamos você. fazendo aqui tá dando ibope, né? Seguinte, eu quero mandar um abraço para todos vocês. Eu tô recebendo agora, nesse momento aqui, ó. Eu recebo agora aqui, ó, da polícia, do oficial de dia. Hoje o oficial de dia é o Bresolim. Tenente Bresolim, um grande abraço. Se estiver nos assistindo. Ele mandou aqui, ó, imagens de um agente que, algemado, tem mais chinelo, boné aqui, mas eu não sei ainda do que se trata. Mas, afinal de contas, amanhã nós vamos relatar o que se trata. Um grande abraço, então, aí. Olha o bonequinho, Zé Biavati, os- na lima, né? Os bonequinhos? Nós vamos fazer o bonequinho do Foma Pilva. Vira monstrinho agora. Muito sério agora. Presta atenção, Fuma Pilva, é muito sério. Vamos, Zé, Põe na tela. Um elemento, Fuma Pilva. Um elemento. Um elemento vazado. Vazou, Após Zé? um surto. Após um surto. Um susto? Sabe o que ele fez? Uma pergunta que é surto, Zé Biavati. Sabe o que ele fez? Ele surtou. Ele que é isso? entrou em... Isso que tu dá às vezes aqui, você... Isso mesmo. sei lá o quê, Um se pouco mais. espeloteia, Um pouco mais do que eu. Rasga as cuecas. Um pouco mais do que eu. Mas ele Isso. teve um surto. É um surto. Um surto psicótico. Psicótico. E o que aconteceu? O homem tá, para só um pouquinho aí, deixa eu voltar aqui, que a polícia agora acaba de me enviar. Muito obrigado à polícia, está nos acompanhando o nosso trabalho. Obrigado, viu, pela parceria, sempre pelo carinho, pela credibilidade. Essa polícia militar que a gente tanto preza, essa corporação, não é? Lá que, de vez em quando, tem um outro infiltrado no meio que quer manchar o nome, mas a gente não leva em consideração. Ó, Zé Biavati, Agora foi sendo entregue na CPP um homem de 18 anos por duplo arrombamento e tentativa de furto no bairro Refap. Após localizado, tentou fuga, sendo acompanhado por entre as casas e capturado próximo ao mato em um rio. Registra-se que o mesmo possui mais de 30 registros na polícia, a maioria por furto e arrombamento. Amanhã eu mostro esse marginal aqui no programa. Amanhã eu mostro este ladrão. Aliás, esse tem passagem, mais de 30 passagens por furto e arrombamentos. Olha, tem que dar uma salva de palmas agora. Ó, psicose, Zé Biavati. Uma salva de palmas para a polícia por prender esse elemento, esse marginal, mas que segure trancafiado. Pelo amor de Deus, justiça, segure esse arrombador, esse ladrão, esse elemento, por mais tocando o terror na cidade. Mais de 30 passagens pela polícia. Tem que ficar trancafiado no Chilindró, no paraíso dos inocentes, vendo o sol nascer quadrado. Aqui tá assim. O elemento, bota uma trilha. Palmas para ele, Zé Biavati. O elemento, sabe o que tem que fazer com esses ladrão? Sabe o que tem que fazer com os ladrão? Aqui, ó. Com os ladrão tem que cortar a mão aqui, ó, com machado. Machadinho, Zé. Com machado, corta a mão. Traga pra mim aqui. Traz pra minha delegacia. Traz pra minha delegacia. Que é isso? Hã? Encerrar o quê? De jeito maneira. Hoje eu não vou encerrar agora, não. O que é aqui? Hã? Vai falar do cara que comeu os vovós, Zé Biavati, o lobinho? Comeu o vovô e a vovó? O lobo mau? Eu tô recebendo aqui, ó, participação. Tá beleza teu programa. Dá-lhe pau, gostei. Que triste realidade com a grande atuação do garoto. Qual triste atuação? A TV Box acertou em contratar você, amigo J. Biavati. Tira essa trilha! Tira a trilha! Tira, Zé Biavati. A TV Box acertou em contratar você, amigo J. Biavati. Teu programa dá voz, vez e imagens dos cidadãos. Eu não sei quem é que participou, porque não aparece o nome, só o número de telefone. Mas irmão, muito obrigado aí pelo carinho e a credibilidade que eu tenho com o povo de Chapecó. É o Antônio, eu quero falar teu assim, irmão. ó, quero contar a história aqui rapidinho deste fato que aconteceu no estado do Paraná. O que é que aconteceu? Eu meacei pra contar e vou contar. O cara tem um surto Psicose, e após o surto, ele mata e ainda devorou
os avós. Comeu, JB, literalmente falando, né? Devorou. Aí são as imagens da casa onde a polícia do Paraná estava. Após surto psicótico, um homem de 27 anos matou o casal de idosos de 70 e 78 anos, respectivamente, na tarde de terça-feira, na Vila Araponguinha, em Arapongas, no estado do Paraná. O acusado pelo crime é neto das vítimas. Segundo a polícia, o acusado tem transtornos mentais e fazia tratamento. Os avós, Amâncio Ramos Viana e Maria da Penha da Rosa Viana, teriam vindo de Grandes Rios na semana passada para acompanhar o neto, mas acabaram sendo esfaqueados. A polícia foi chamada pelos vizinhos, que ouviram gritos e ameaças de dentro da casa na rua. O homem de 27 anos foi encontrado com cortes no pescoço, mas não se sabe se o rapaz teria tentado se defender ou se teria tentado ferir a si mesmo. Quando os policiais chegaram, encontraram o autor do crime comendo parte das vísceras dos idosos e bebendo o sangue. É um crime com requintes de crueldade. É um crime, meus amigos, com requintes de crueldade. Chega a causar náuseas. Chega a dar arrepios. Você imagine esse neto. Está com problemas. Está com neurose. Está com psicose. E aí, os avós saem da sua cidade para irem passar alguns dias com o neto, para socorrer o neto. Ele, de 27 anos, tira a vida dos avós. E ainda depois, a polícia pega em flagrante ele comendo as partes das vísceras dos avós. É chocante. Causa constrangimento para a população da cidade de Arapongas, capital do Boné, no estado do Paraná, ali próximo a Londrina, 70, 50 quilômetros. Para você ver que nós vivemos em épocas, diriam, nos fins dos tempos, pai contra filho, filho contra pai. Sim, porque os avós foram lá para cuidar dele. E esse marginal, que deveria se morrer, ele vai para cadeia. Mas esse elemento, numa situação dessas, o Estado deveria ter uma pena de morte para um elemento deste quilate, desta envergadura. E se morrer, enterrar vivo no cemitério, para não tomar muito espaço. Derramar ácido sulfúrico, da pele fazer sabão e dos ossos fazer botão. Isto posto, lhes desejo uma boa tarde. Se possível, e lembre-se, caminhe pela sombra. Eu sabia que a vovozinha... O sol é quente. E você cala a boca que acabou o programa. Você cala a boca que acabou o programa. Cala a boca que acabou.